Assim que o água voltar, eu coloco lá o roteiro e já coloco o questionário, né? Para a prática que a gente vai fazer hoje. Deixa eu colocar aqui. A minha tela. Certo. Vocês veem minha tela, né? Com esse loop aí infinito de telas. Todo mundo consegue ver? Alguém não está vendo? Na verdade é mais fácil perguntar. Então vamos lá. Certo. A gente observou a extração na aula passada, a extração líquido-líquido, ou partição líquido-líquido, que é uma forma de extração, mas ela não é a única forma de extração que a gente vai usar no laboratório de química orgânica. Principalmente quando a gente trabalha com química de produtos naturais, a gente vai precisar fazer uma extração de um material sólido para uma fração líquida, para depois poder concentrar da mesma forma que fez com a extração líquido-líquido, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um material de origem vegetal, eu quero fazer um extrato de planta, pode ser extrato de folha, de casca, raiz, caule, fruto, flor. Se eu fizer, eu posso fazer extração com fungos, com organismos marinhos, enfim, com micro-organismos diversos, não somente fungos. Normalmente eu vou ter uma matriz sólida, por exemplo, a folha de uma planta, e eu vou querer extrair os componentes daquela matriz sólida para o estado líquido, para uma fração líquida, certo? Então, assim como a partição líquido-líquido, a extração sólido-líquido é uma das etapas iniciais de quase todos os processos de pesquisa com produtos naturais. Então, eu tenho alguns tipos de extrações diferentes. Não só essas duas que eu vou mostrar para vocês hoje, mas na prática aqui, eu vou mostrar dois tipos de extração sólido-líquido. Os dois tipos que eu vou mostrar hoje, eles têm características diferentes, eles levam a tanto quantidades de produto extraído diferente, como também natureza do produto extraído, certo? Então, eu vou mostrar duas extrações, extração por arrasto a vapor e extração por maceração, certo? A extração por arrasto a vapor, ela é normalmente feita para extrair compostos voláteis. Se eu tenho compostos que tenham baixo ponto de ebulição, por exemplo, eu consigo fazer com que eles saiam da minha matriz sólida e passem para a fração aquosa, ou, aliás, para a fração líquida, né? Nesse caso aqui é aquosa. E aí eu consigo trabalhar com esses compostos retirados da matriz sólida. Eu fiz a extração por arrasto a vapor com água, mas você pode fazer extração por destilação com outros solventes. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho esse roteiro eu passo para vocês assim que o água voltar ao normal. A extração com arrasto a vapor, quando eu faço a extração de uma matriz de planta com água, eu extraio também compostos, aliás, eu extraio principalmente compostos que são insolúveis em água, porque eles são menos polares, são mais voláteis ou mais volatilizáveis, e eu consigo fazer um aquecimento da suspensão aquosa, e o vapor de água, à medida que é formado, ele acaba arrastando as substâncias que têm um ponto de ebulição próximo do ponto de ebulição da água, independente delas serem solúveis ou não, certo? Esse tipo de extração ele se baseia na lei das pressões parciais de Dalton. Então, uma mistura de componentes que volatilizam, eles vão ter uma pressão, aquela mistura vai ter uma pressão de vapor que é relacionada à concentração de cada um dos componentes ali presentes. Então, eu consigo fazer, inclusive, extração de alguns compostos que têm ponto de ebulição um pouco superior da água. Eles não podem ser muito distantes, mas ali na proximidade, isso é possível de fazer. Então, basicamente, a prática ela consiste em colocar o material vegetal em contato com água destilada,
Eu vou montar um sistema de destilação com o Dean Stark. A água vai ser aquecida até a temperatura de ebulição. O vapor, à medida que a água evapora e o vapor é formado, ele arrasta esses componentes orgânicos ali presentes e vai ser condensada mais à frente num condensador a temperatura mais baixa. Essa água que vem arrastando esses componentes orgânicos, ela condensa e vai gotejando e eu consigo coletá-la depois. Beleza? Isso aqui sobre a pressão dos componentes puros eu já falei, né? Então, a pressão final, pressão de vapor final daquela mistura, ela depende das concentrações e das pressões de vapor individuais de cada um dos componentes. Esse aqui é o sistema, é um dos sistemas possíveis. O sistema que eu vou mostrar para vocês é um pouquinho diferente. Mas, via de regra, eu vou ter uma manta aquecedora, o meu balão contendo o produto a ser extraído e a fração aquosa. Essa manta vai aquecer a solução, eu vou passar por uma coluna e vai atingir um condensador. Esse condensador, à medida que o vapor, a alta temperatura, atinge o condensador, ele vai começar a condensar e a gotejar aqui e eu coleto um frasco à parte. O sistema que eu usei é um pouquinho diferente, porque em vez de usar esse tipo de condensador aqui, eu usei um Dean Stark, se não me engano. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E esse gerador de vapor, ele faz o quê? Então, aí aqui, em vez de fazer uma alta temperatura nesse sistema aqui, eu posso borbulhar gás e gerar um vapor a uma temperatura mais baixa. Para o nosso caso, esse sistema não é tão interessante porque eu quero realmente aquecer aqui para extrair de forma mais eficiente. Isso aqui, vocês já viram aqueles nebulizadores que você usa para tomar inalação? Você sabe como é que funciona, né? Isso aqui é um sistema parecido. No nebulizador, você consegue gerar gotículas de água, de água não, né? Mas do solvente lá usado. Normalmente é soro com algum medicamento. Então, vocês conseguem formar gotículas muito pequenas e parte delas nebulizadas, realmente, no estado de vapor, a baixa temperatura. Você não precisa aquecer a solução. Esse sistema de geração de vapor é bem parecido. Eu borbulho um gás aqui, um ar comprimido, por exemplo, e por advento de pressão, essa solução aqui, ela começa a vaporizar, a nebulizar, ela vai formar gotículas pequenas e algumas no estado de vapor, e aí eu vou nebulizá-la dentro da solução. Isso faz com que eu precise de uma temperatura menor aqui. Mas para a gente isso não é tão interessante. Isso é mais interessante quando você trabalha com compostos que são sabidamente termoláveis. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Larissa perguntou alguma coisa? Tá no chat, por isso que ela tá com probleminha com o microfone. Ah, tá, vou olhar aqui. Essa janela que fica abrindo tudo aqui é mais maluco. Depois da condensação vai ser coletado água e material vegetal, extraído só material vegetal. Certo, vai ser coletado, eu vou ter uma coluna de água, se eu tiver uma quantidade grande o suficiente, eu consigo ver a separação de fases. Se a quantidade for pequena, eu vou ter material orgânico suspenso em água e depois eu extraio da mesma forma que a gente viu na aula passada. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é, a água arrastou o material orgânico, vai condensar, e aí dessa suspensão em água eu extraio com hexano para obter só o material orgânico e separo, né? E aí a gente concentra no rotoevaporador do mesmo jeito que a gente viu na aula passada. Ô, professor, qual é a propriedade que eu posso ter certeza quando eu for usar o solvente de que ele vai arrastar o meu componente que eu quero extrair? Porque, por exemplo, eu achei que tinha a ver com polaridade, mas muito componente vegetal vai ser apolar também, né? Mas Sim. ele arrasta, mesmo assim a água arrasta ele, né? E no final vai ter as duas coisas. Então, parte pode ser solúvel na água, mas parte também pode não ser. Aí, como é que a gente poderia escolher esse solvente para fazer esse arraste? A maior parte vai ser insolúvel em água, do que vai sair aí.
Porque o princípio do arrasto a vapor ele depende da temperatura, certo? Então, digamos que eu tenha eu não vou saber agora exatamente a temperatura de ebulição, mas digamos que eu tenha um ácido graxo de cadeia de 14 átomos de carbono. 16 átomos de carbono. E que esse ácido graxo, ele é insolúvel em água, ele não vai solubilizar na água, e ele tem uma temperatura de ebulição maior do que a temperatura de ebulição da água. Só que, como eu falei para vocês, a pressão de vapor do sistema, ela vai depender da pressão individual de cada um dos componentes e da concentração desses componentes, certo? Então, a pressão de vapor, apesar da temperatura de ebulição do ácido graxo ser maior do que a da água, a pressão de vapor daquele sistema favorece a saída do ácido graxo também. Então, por isso que a gente chama de arraste a vapor. Eu não preciso que os componentes sejam solúveis em água para que eles sejam levados, para que a extração aconteça. A única coisa que eu preciso é que a temperatura de ebulição dele não seja muito maior do que a da água. Se a temperatura de ebulição for menor do que a da água, ele sai tranquilamente. Não tem problema nenhum, porque ele realmente já iria volatilizar, mesmo sem a presença da água. Então, se eu tiver um composto que tem uma temperatura de ebulição de 250 graus, ele vai ficar no balão, ele não vai sair junto com a água. Mas se ele tiver uma temperatura de ebulição de 120, 115, aí eu consigo arrastar. Entendeu? No caso do arrasto a vapor, o meu parâmetro que determina a eficiência da extração é a temperatura. Certo, tá bom. Obrigada. Certo? Nada. Se eu quiser fazer uma extração exclusivamente de compostos voláteis, por exemplo, de compostos apolares, eu posso fazer extração, por exemplo, com hexano em Soxhlet. Vocês já viram equipamento de Soxhlet? Já vi, sim. Pronto. Então eu faço uma extração com Soxhlet, o solvente... Eu só vi, mas acho que o povo não. Tá, eu não preparei aqui, mas eu posso mostrar para vocês depois como é que funciona. Então o Soxhlet, ele trabalha com... Eu escolho o solvente, eu dei o exemplo do hexano, mas eu poderia usar outro, acetato, enfim. É mais comum usar hexano porque realmente você usa... O Soxhlet é mais usado para compostos apolares. Então eu coloco uma... Deixa eu ver se eu... Peraí. Aí no caso de Soxhlet tem mais a ver com solubilidade mesmo, né? Isso. Uhum. Deixa eu mostrar uma foto, só para mostrar como é que funciona. Vocês veem minha tela, né? Sim. Certo. Então, no Soxhlet, eu coloco o balão contendo o solvente, digamos, hexano. Ele vai ter um sifão aqui dentro e tem esqueci o nome dessa parte aqui, onde eu coloco o cartucho, mas eu coloco o meu material a ser extraído aqui dentro, certo? E aqui em cima eu tenho um condensador. À medida que o solvente vai evaporando, a manta aqui ela é aquecida, o solvente evapora, sobe aqui, chega no condensador, o condensador está mais frio, o solvente condensa e pinga no material a ser extraído. Normalmente a gente coloca num cartucho de celulose ou mesmo num filtro, papel de filtro. Então esse cartucho aqui ele vai enchendo, vai gotejando, vai enchendo, vai enchendo. Aqui do lado eu tenho um sifão de vidro também. Quando a quantidade de solvente aqui é grande o suficiente para que a pressão seja suficiente para empurrar pelo sifão, para sifonar esse material, o solvente que está aqui dentro, ele desce, ele sifona de volta para o balão que está sendo aquecido. E essa parte aqui esvazia, certo? Então eu extraio, isso aqui faz com que eu tenha várias extrações usando o mesmo solvente, porque esse solvente que volta para cá, ele vai ser extraído, ele vai ser evaporado de novo, sobe, condensa, desce. Então, a extração por Soxhlet, ela é a frio. O processo de extração é a frio, porque o solvente que cai, digamos que seja para extrair de uma planta também, de folha. O solvente que cai aqui, ele está frio, ele faz a extração a frio. Só que, depois que ele sifona, os meus compostos orgânicos vão descer aqui para o balão. E esse balão está sendo aquecido. Então, eu também corro esse risco, se eu tiver compostos que não aguentam, que não resistem à temperatura, eu posso degradá-los. Outro motivo para a gente usar também o hexano é isso, porque a temperatura de ebulição do hexano não é tão alta, né? 66, se não me engano. Então, a escolha do meu método de extração, ela passa também
pelo alvo a ser extraído. Então, se eu quiser extrair, fizer uma extração total, eu vou fazer normalmente uma extração hidroalcoólica. Se eu quiser extrair compostos voláteis, eu vou fazer por arrasto a vapor. Se eu quiser extrair só os apolares, mesmo sendo voláteis ou não voláteis, eu vou fazer por Soxhlet, por exemplo. E aí eu vou escolher. Se eu quiser extrair metabólitos primários, por exemplo, fazer extração de proteínas, então eu vou escolher um método de extração com um tampão adequado para aquela proteína que eu quero trabalhar. A escolha do método depende do seu alvo. Se eu quero fazer uma exploração dos metabólitos secundários, eu quero ver tudo que tem ali, normalmente eu faço uma extração hidroalcoólica, que é uma das que eu vou mostrar para vocês hoje. Beleza? Beleza. Bom, então, a extração por arraste, eu vou ter uma fração, eu vou ter uma suspensão aquosa com o meu material extraído, né? E depois disso eu posso fazer uma extração líquido-líquido, se necessário for, né? No caso da extração por maceração, ele é um processo bem simples e bastante eficiente, por isso que a gente continua usando. Na maceração, a única coisa que eu faço é colocar o material vegetal em contato com o solvente. E eu deixo a desvantagem desse processo é que ele é longo. Ele pode durar várias horas até dias. E normalmente eu faço essa extração até o esgotamento da fonte vegetal. Então, por exemplo, se eu fizer uma extração com etanol, eu coloco o etanol, deixo em contato com as folhas, deixo um dia. No dia seguinte, eu filtro, tiro esse etanol e coloco um etanol limpo, novamente. Aí deixo mais um dia extraindo. Um dia, 2 dias, enfim, depende da situação. Deixo eu posso fazer isso até o esgotamento, até que eu não veja mais cor, por exemplo, ou até que eu não tenha mais material extraído, depois que eu concentrar no rota. Ou eu posso fazer extração em batelada e fazer, por exemplo, 3 extrações e trabalhar com aquele material. Então, a desvantagem da extração por maceração é essa, que ela é um pouco demorada. Os principais fatores que influenciam a eficiência da maceração estão vinculados à planta, ao solvente e às misturas de solventes. A parte da planta também é importante. Então, por exemplo, se eu faço uma extração de folha, eu posso simplesmente secar essas folhas e extraí-las. Se eu vou fazer uma extração de partes duras, caule, casca do caule, raiz, eu preciso triturá-las antes, certo? Então, eu tenho que conhecer também a minha fonte de material vegetal para saber como proceder, certo? Aí tem vários outros tipos de métodos de extração sólido líquido. O mais comum, por exemplo, é para obter café. Então, a extração para fazer o café ela é chamada de percolação. Eu coloco o meu material a ser extraído, material sólido, em cima no caso do café, de um filtro ou de uma cafeteira. No caso de um laboratório, eu vou colocar num equipamento chamado de percolador. Ele vai ter uma torneira no fundo, um filtro embaixo, o material vegetal em cima. Eu coloco o meu solvente e ele vai passando continuamente pelo percolador e sendo coletado embaixo, certo? É o mesmo princípio da maceração. A diferença é que eu não deixo ele por vários dias. Eu vou extraindo da mesma forma que o café. Ele passa, extrai, e se eu quiser extrair mais, eu coloco mais solvente. Certo, aqui tem a vidraria que a gente vai usar, né? Suporte, garras, mufas, balões, a manta aquecedora para o arraste, termômetro, condensador, mangueira, aparato de Dean Stark. O Dean Stark eu usei para o arraste a vapor, porque era o que eu tinha à mão, no laboratório, mas ele não necessariamente precisa ser usado, certo? Funil de separação, solução saturada de... O que é isso? Dean Stark. Eu vou mostrar para vocês. É um equipamento de retirada de solvente. A gente usa bastante em química, em síntese orgânica, para, por exemplo, uma reação que produz como produto secundário água, e eu quero tirar essa água do sistema, eu posso usar o Dean Stark porque ele tem uma vidraria, onde eu tenho uma coluna, e depois dessa coluna eu tenho um condensador, e aqui eu consigo coletar o material líquido. Eu vou mostrar como é que funciona.
Ele é chamado de Lean por causa dos pesquisadores que inventaram, né? Funil de separação, Erlenmeyers, água destilada, solução saturada. A gente vai fazer uma extração líquido-líquido no final. Então, solução saturada de NaCl, sulfato de sódio anidro, e eu vou extrair de folhas, as duas extrações que eu vou fazer é de folhas de aroeira, certo? A gente escolheu aroeira porque, além de ela ser uma planta medicinal, por comodidade mesmo, porque na frente do laboratório tinha uma árvore, né? O procedimento do arrasto a vapor é extremamente simples, aliás, da maceração é extremamente simples. O do arrasto a vapor também é simples, só que eu preciso montar o equipamento, né? Então eu vou montar a aparelhagem, eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. A gente pesou 150 gramas de folha, então eu vou fazer as duas extrações, cada uma delas com 150 gramas de folha, para vocês verem a diferença da quantidade de material extraído a depender do método, certo? Então, no caso do arrasto, eu vou transferir para um balão de 1 litro, adicionar 500 ml de água, algumas pedrinhas de porcelana, e iniciar o aquecimento em banho de óleo e manter a temperatura para fazer com que a água evapore. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Carla perguntou alguma coisa? Pode falar. Oi, professor. Pode falar. Professor, eu queria tirar uma dúvida que o senhor disse que escolheu folhas, não foi isso? Certo. Por arraste a vapor, pode escolher tipo raízes, flores ou qualquer outro? O arrasto a vapor é melhor para partes que produzam compostos voláteis apolares. Se você tentar fazer a extração por arraste de raiz, você até vai conseguir um pouquinho de material, mas ela não vai ser tão eficiente, porque realmente eu não tenho tantos produtos voláteis na raiz. Então, tipo, se utilizar, como o senhor está dizendo, pode ser que perca os princípios ativos. Se eu fizer, por exemplo, se eu fizer uma extração por arrasto a vapor de uma raiz com água, o que vai ser arrastado vai ser uma quantidade infinitamente menor do que aquilo que vai ficar na fração aquosa no balão. Eu vou mostrar para vocês que no balão onde eu coloco a água e as folhas, eu ainda vai sobrar líquido. E aí, naquele líquido eu vou ter vários metabólitos também, metabólitos secundários, certo? Se eu fizer um arraste da raiz ou da casca do caule, por exemplo, eu acho que 99,5% do material vai ficar nessa fração aquosa inicial e não na que foi arrastada. Certo, entendi. Obrigada, professor. Certo? Normalmente, quando eu quero fazer extrato de raiz, eu vou pulverizar essa raiz, cortá-la fininho, e vou fazer a extração com solvente polar. Ou hidroalcoólica, aí pode ser etanol água, pode ser metanol água, pode ser butanol, porque a maior parte dos componentes que vão estar naquela raiz de interesse vão ser polares, vão ser alcaloides, flavonoides, saponinas, certo? Nas partes aéreas, folha, flor, botão de flor, eu vou ter uma quantidade maior de compostos apolares e voláteis, como terpenos, por exemplo. Então, eu vou escolher o meu método de extração a depender desse alvo. Certo. Então, eu vou aquecer. Depois de aquecer, eu vou deixar destilar. Aí eu vou destilar cerca de 70 a 80 ml de água, de hidrolato, né? O hidrolato é o material destilado mais os compostos orgânicos que foram junto com eles. Depois eu vou transferir para um funil de separação e fazer a extração líquido-líquido com hexano, do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, certo? Depois eu vou adicionar sulfato de sódio. Essa daqui, da letra B para baixo, é mais ou menos uma extração líquido-líquido, certo? Para tirar da fase aquosa. Então, vou extrair com hexano, depois eu vou... depois que eu fizer essa extração, vou adicionar sulfato de sódio para retirar a água, vou filtrar em um balão previamente pesado, secar no rotoevaporador
pesar e calcular o rendimento da extração. Para a maceração, como eu falei para vocês, é extremamente simples. Eu peso as folhas, transfiro para um Erlenmeyer de 1000 ml, adiciono 500 ml de etanol. Agito periodicamente durante o dia, deixo repousar até o dia seguinte. No dia seguinte, eu vou filtrar esse solvente, vou separá-lo, já posso até concentrar no rotoevaporador, e vou adicionar mais 500 ml de etanol. Eu posso repetir isso até a exaustão, até não ter mais material dissolvido, só que para o nosso intuito aqui da aula, não tem por que fazer isso, né? Depois eu vou secar o solvente no rotoevaporador, pesar o material, calcular o rendimento. E aí vocês vão comparar o rendimento entre as duas técnicas. Aqui algumas referências. Beleza? E aí eu vou mostrar para vocês o procedimento no vídeo. Opa, não é essa aí. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Professor, o senhor tem algum Vogel quantitativa em PDF? É impossível achar online, só acho qualitativa. Não tenho, eu acho que eu tenho ele impresso. O quantitativo, eu não lembro agora se eu tenho. É o quantitativo, acho em inglês, foi Larissa. Mulher, mas eu não sou fluente, não. Manda, por favor. Mas manda aí que o Google ajuda. Porque eu fiquei incrível como esse livro não tem PDF na internet. Só qualitativa. É difícil de encontrar. Engraçado, né? Porque ele é um livro antigo, já tem várias edições. Exatamente, acho que ele é tão antigo que o pessoal não se prontifica em escanear e colocar na internet. Não sei. Mas é realmente um livro muito bom. Eu tenho um Vogel, eu não lembro agora se ele é qualitativo ou quantitativo, que era de um professor, que foi meu professor aí na UFAL, mas aí só tenho ele a versão impressa. Tá, e se vocês encontrarem, aí vocês vão conversando entre si aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Quanto à fluência no inglês, realmente, é complicado, sim, vai dar mais trabalho, mas realmente é muito importante. Sei que foge um pouquinho do escopo da aula, mas a língua inglesa hoje em dia já não é mais um diferencial, assim, né? É um pré-requisito. Não tem jeito, a gente precisa pelo menos saber o básico. Certo, deixa eu colocar aqui. Esse vídeo, meu computador acho que está mais lento do que o normal hoje. Porque eu tenho o School, sei lá, e o Harris, mas para prática, assim, para pegar fonte, é o Vogel, que é o melhorzinho. De ruim. O Vogel ele tem quase tudo, realmente. Assim, se você procurar de técnicas mais modernas, não vai ter, mas do clássico ele vai ter quase tudo. Certo, então, o começo da prática, como eu falei para vocês, é a escolha do material vegetal, certo? E aqui vocês veem duas alunas de doutorado lá do laboratório que estão muito felizes em me ajudar nessa prática, em coletar as folhas. Uma coisa importante também, eu não sei se nesse vídeo vai dar para ver, mas aqui eu tenho uma árvore de aroeira e próximo a ela eu tenho outra árvore que, se não me engano, é uma amoreira. Não tenho certeza, mas enfim. Então eu tenho duas árvores diferentes. Então uma coisa muito importante para a coleta do material vegetal, quando você trabalha, principalmente quando você faz uma pesquisa voltada para descoberta realmente dos compostos daquela planta, é ter certeza que você fez a identificação correta da planta. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho essas folhas aqui e tenho essas folhas aqui. Então, vocês veem que são duas plantas diferentes, né? Elas estão muito próximas e os galhos acabam se cruzando. Deixa eu ver se ele vai passar aqui. Assim. Pronto, aqui acho que dá para ver, ó. Você vê que eu tenho folhas diferentes aqui embaixo. As folhas de aroeira aqui, são essas menores, mais arredondadas, e tem essas folhas grandes. E, se não me engano, elas são de amora, mas não tenho certeza agora. Então, quando for fazer a coleta do material vegetal, você precisa realmente ter certeza que aquele material que você quer extrair, ele é
é a planta correta, né? Quando você trabalha com produtos naturais, com plantas para produtos naturais, normalmente não, é regra você precisar fazer a coleta do material e coletar uma parte da planta para ser identificada por um taxonomista, por um biólogo, e essa parte da planta ela é seca, ela é colocada num registro chamado de S-Cata, e essa S-Cata ela fica depositada num herbário. A gente usa bastante um herbário de Brasília, usava pelo menos. Porque se alguém contestar, por exemplo, se alguém algum dia quiser estudar aquela mesma planta ou achar que você fez alguma coisa de errado, aquele seu registro serve de salvaguarda, né? Eu sei que o meu material está ali, se alguém... não acho que você fez errado. Então tá, é só ir lá olhar, tá aqui o material que eu coletei. Tem outra vantagem de trabalhar com folhas, é que você não mata a planta, né? Quando a gente trabalha com raiz, por exemplo, ou com caule, você acaba tendo que derrubar a planta para fazer a coleta. Quando você trabalha com parte aérea, seja flor, folha, ramos ou casca do caule, você não precisa matar a planta. Isso aqui é lá na frente do laboratório, a gente fez a coleta, as meninas ficaram muito felizes em fazer esse trabalho, e depois dessa coleta aí a gente vai para o laboratório propriamente dito para fazer a extração, certo? Bom, então eu pesei nesse balão aqui 150, deixa eu ver se para não falar errado, foi 150 gramas. 150 gramas de folhas. Eu pesei 150 gramas de folha nesse balão. A gente vai ter uma placa aquecedora, aqui eu vou colocar um banho de óleo e eu vou colocar água destilada no balão, certo? Aí eu monto o sistema. Esse aqui é o de Stark que eu tinha falado, certo? Eu vou mostrar para vocês ele montado, mas como é que ele funciona? Essa saída aqui vai no balão e aqui em cima eu vou colocar um condensador. Então, à medida que a manta, a placa, ela aquece e o material evapora, ele vai passando por esse tubo de vidro. Quando chega aqui, ele vai subindo, atinge o condensador, condensa e começa a gotejar aqui embaixo. E aqui eu posso coletar. Certo? Aí esse equipamento aqui ele é chamado de aparelho ou aparato de Dean Stark. Deixa eu ver se no próximo já está montado o sistema. Não, vou montar ainda. Pronto. Então eu tenho o meu balão, aqui o Dean Stark. Vocês veem que eu sou um excelente cinegrafista. Aqui o Dean Stark já com o condensador montado aqui em cima. Eu vou colocar a água destilada. Depois eu vou fechar o sistema, deixar ele todo montadinho. Elevar a temperatura. Esse aqui escuro é óleo vegetal, é óleo de coco. Então ele serve para fazer a condução do calor que vem da placa, certo? Eu posso fazer banho de óleo. Se a temperatura fosse mais baixa, aqui é porque eu vou colocar acima de 100 graus. Mas se eu fizesse um banho numa temperatura mais baixa, por exemplo, a 40 graus, 50 graus, como no autoevaporador, eu posso fazer com banho de água, né? Banho-maria. Aqui não vai poder ser água, porque senão ela ia evaporar por completo. Certo. Então eu tenho o sistema montado. Aliás, montado ainda não, né? Eu tenho a água aqui dentro. Vocês vão ver que essas folhas elas vão começar a descer aqui. O Dean Stark acoplado ao balão. O condensador aqui em cima. Uma mangueira com a entrada de água, outra com a saída. E a água vai ser despejada aqui. Então eu mantenho o condensador a baixa temperatura. E aqui eu já começo, liguei a temperatura. Eu coloquei um termômetro aqui no banho de óleo para monitorar essa temperatura, porque a temperatura que eu coloco aqui na manta, ela não é exatamente igual à temperatura que vai atingir aqui dentro. Então eu coloco o banho de refrigeração para manter a temperatura do óleo entre 130 e 140 graus. E aqui vocês já conseguem ver, espero eu, que a água começa a condensar nas paredes do balão. Ela vai evaporando, vai aquecendo, tá vendo essas gotículas aqui, ó? Ela vai condensando na parede do balão. À medida que a temperatura vai aumentando,
está em torno de 130 graus. À medida que a temperatura vai aumentando, ó, vocês veem que ela vai condensando aqui ao longo do balão. E a minha intenção é que ela condense aqui no condensador, propriamente dito, goteje, e eu possa coletar depois. E no próximo vídeo já dá para ver começar a condensar, se não me engano. Certo. Então vocês veem a água condensando aqui, ó. Tô na parede da vidraria do Dinstark. Ela está em ebulição aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para enxergar quando ele começa a gotejar. Aí eu coloco uma bexiga aqui em cima. Esse sistema está fechado, certo? Aí eu coloquei uma bexiga, uma agulha aqui, uma bexiga vazia. E aí, à medida que a água vai evaporando e vai acontecendo o arraste, a pressão interna do sistema ela aumenta. Eu coloco essa bexiga como uma forma de controle qualitativo da pressão, certo? Se a bexiga começar a encher rápido demais ou se ela estourar, eu sei que a pressão interna do sistema está muito alta. E aí eu diminuo a temperatura. Se ela ficar assim do jeito que ela está aqui, encher um pouquinho, mas não continuar enchendo, eu sei que eu consigo manter essa mesma temperatura sem ter nenhum problema, certo? Eu não sei qual é a pressão interna, eu não tenho um manômetro medindo a pressão, mas eu sei que a pressão está muito alta se essa bexiga começar a encher muito rapidamente. Ou então, por exemplo, se o condensador, se porventura faltar água, e eu não tiver mais a circulação, a água aqui dentro do condensador vai começar a esquentar, e aí o vapor não vai mais condensar, e essa bexiga vai começar a encher muito rapidamente também. Então é mais uma forma de segurança, né, para eu ter um certo controle da pressão. Certo, aqui a gente já vê a condensação, mas ó, você vê que à medida que a temperatura vai aumentando, ele vai condensando ao longo do tubo e vai condensando cada vez mais próximo de chegar à parte de coleta do Dinstark. Certo? Aqui demora um pouquinho também. Uma coisa que eu posso fazer, que eu não fiz aqui, é colocar um papel alumínio nessa parte do tubo. Por quê? Porque aqui, por mais que a água venha aquecida, né, vem a temperatura alta, a troca de calor com o ambiente, o sistema está fechado, mas o vidro aqui, eu tenho a ventilação do laboratório, eu tenho a capela que puxa o ar para dentro, então essa vidraria vai resfriando. Como ela vai resfriando, eu tenho condensação aqui também, certo? Se eu colocar se eu envolver essa vidraria em papel alumínio, eu tenho maior conservação de calor. O ambiente interno aqui fica mais quente e aí eu tenho menos água condensando aqui dentro. Mas aí, nesse caso, eu acabei não fazendo. Deixa eu ver se já dá para começar a ver a condensação. Certo, pronto. Aqui ele já começou a condensar no coletor e aqui eu começo a coletar no Dinstark. Esse aqui é meu hidrolato. É a água contendo os compostos que foram extraídos aqui da folha. Beleza? E aqui, desse hidrolato, depois eu vou fazer extração líquido-líquido com hexano. Eu vou fazer com hexano porque eu sei que os compostos que vêm aqui, eles vão ser de baixa polaridade. Dúvidas até aqui? Vocês estão entendendo? Está todo mundo acompanhando? O Pedro tem uma pergunta. Ah, tá. Beleza. O uso de óleo de coco para ajudar na condução térmica da chapa, tem alguma explicação para ele ser? Para ser ele ou poderia ser outros tipos de óleo? Pode ser outros tipos de óleo, Pedro. A gente vai procurar um óleo que seja um óleo vegetal, normalmente, que ele vai ser composto de hidrocarbonetos, de ácidos graxos, de cadeia longa, com temperatura de ebulição alta. Por quê? Porque eu não quero que o óleo evapore, né? Então eu posso trabalhar com óleo de coco, eu não vou lembrar para vocês agora exatamente qual é a temperatura máxima, mas eu sei que até 250 graus eu consigo trabalhar com ele tranquilamente. Se eu precisar de temperatura mais alta, eu posso precisar procurar outro tipo de óleo.
Eu poderia usar também, por exemplo, banho de areia. Em vez de colocar óleo, usar um banho de areia. Funciona também muito bem. A única assim, desvantagem de usar areia é que ela demora um pouquinho mais a aquecer inicialmente. O óleo aquece rápido. A areia ela aquece devagar e resfria devagar também. Mas pode ser usado sem maiores problemas. A escolha do óleo de aquecimento ela se baseia na temperatura de ebulição, na temperatura máxima que você pode atingir naquele óleo e no custo, né? Você vai procurar um óleo que seja barato. Beleza? Certo, então o material vai condensando. Você vê as gotículas formadas, ele vai condensando, vai condensando. Aqui na saída do Dinstar, que eu tenho essa torneira, então é só eu abrir a torneira e coletar num Erlenmeyer ou num balão. Certo? É um equipamento é simples, mas é bem eficiente. Certo, aí depois eu coleto nesse Erlenmeyer. Eu coletei aqui entre 70 e 80 ml de hidrolato. Eu vou coletar nesse Erlenmeyer. E aí eu tenho uma fração, eu tenho uma suspensão aquosa. Eu coletei, né? E aí eu vou deixar ele condensando um pouco mais, vou coletar um pouquinho mais. Deixo tampado por enquanto, para que se tiver compostos voláteis eles não vão embora. Deixo coletando um pouco mais. Deixa eu ver. Certo. Pronto. Enquanto estava coletando lá, enquanto continua coletando na fração por arraste, no experimento por arraste a vapor, eu vou montar a extração por maceração. E vocês vão ver o quanto que é difícil, o quanto que é um método complicado de se fazer. Então eu pesei 150 gramas de folha, coloquei no Erlenmeyer de 1 litro, e aí eu vou fazer a extração por maceração, vou colocar o etanol, nesse caso a extração é com etanol, não é com água. Eu poderia fazer a extração com água também, mas aí a extração com água é mais complicada para secar depois. Eu tenho a possibilidade de crescimento de fungos, proliferação de micro-organismos, e a água, por ser extremamente polar, eu acabo perdendo um pouco dos apolares. O etanol é um bom solvente para fazer a extração total. Ou etanol ou uma solução hidroalcoólica. Etanol a água com 20% de água, por exemplo. Maceração, eu vou colocar o etanol, vou mexer, vou afundar as folhas no etanol. Vou colocar uma tampa e pronto. Essa aí é a dificuldade da extração por maceração. E aí eu vou agitar ao longo do dia, eu agito algumas vezes só para melhorar essa eficiência de extração e filtro no dia seguinte. Esse é o procedimento de extração. Ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Pronto, e aqui a gente continua a extração por arraste a vapor. Extração por arraste, eu tenho o meu hidrolato, e agora eu vou tirar o material que foi extraído por arraste, está na fração aquosa, eu vou retirar ele da fração aquosa com hexano, fazendo uma partição líquido-líquido do jeito que a gente viu na aula passada, certo? Então eu vou transferir para o funil de separação. Lembrando aqueles cuidados, né? Então, a torneira do funil fechada e o Erlenmeyer já posicionado aqui embaixo, para caso haja, esse aqui é o topo do Erlenmeyer, já posicionado aqui embaixo, porque se houver vazamento, ele vai cair no próprio Erlenmeyer. Fazer a extração. Eu não vou mostrar a extração líquido-líquido de novo, mas é a extração que a gente viu na aula passada, certo? Fração aquosa embaixo, fração hexânica em cima. Vou fazer essa separação. Repito 2 vezes, né? Faço aquela extração em 3 vezes. A fração aquosa vai no Erlenmeyer, a fração hexânica vai no outro.
Na maioria, se não em todas as práticas, a gente vai fazer um pouco, pelo menos um pouco de extração líquido-líquido. E aí a fração hexânica, que eu extraí daqui da aquosa, eu vou deixar ela no Erlenmeyer, eu vou colocar sulfato de sódio, para retirar aquele resquício de água que pode ter sobrado. Coloco algumas espátulas de sulfato de sódio, agito e deixo repousando, certo? Depois disso eu vou filtrar e vou concentrar. No caso da maceração, como eu não usei água, eu usei etanol, eu não vou precisar colocar o sulfato no final. Vou só filtrar. Maceração. Vocês viram a cor do... Aliás, a ausência de cor, né? Do arrasto a vapor. Certo? Deixa eu voltar aqui. Vocês veem que está bem transparente a solução em hexano. E aí a gente vai ver como é que ficou a extração por maceração. Vou filtrar, coloquei um algodão aqui no funil. Vocês já conseguem ver a diferença, né? Na extração por maceração, ela é de uma extração total, né? Esse aqui é um extrato bruto de folha de aroeira. Ela vai ter tudo que eu consegui extrair ali. Na extração por arraste, eu tenho esse direcionamento para os compostos mais voláteis e menos polares, né? Pronto, e aí a gente volta para o nosso velho amigo rotoevaporador. Eu tinha falado na aula passada, acredito que eu tenha falado, que a gente tem se eu tiver uma bomba melhor, que eu tenho um controle de pressão na própria bomba, fica mais fácil. Nesse caso aqui, essa bomba ela não está mais fazendo esse ajuste, a pressão dela é fixa, então eu vou fazer o controle da pressão aqui nessa válvula, certo? Quando o solvente aqui dentro ele começa a borbulhar mais rapidamente, eu abro a válvula para deixar um pouco de ar entrar, aumento a pressão interna, e aí eu vou modulando até que o sistema se equilibre. Ó, vocês veem que ele fica borbulhando assim, ó. Se eu não fizer essa abertura da válvula, o solvente vai passar no estado líquido para cá. Vai sujar o material todo, eu vou ter que desmontar, limpar tudo, para começar novamente a secagem do solvente. Certo? Como eu falei na outra aula, o rotoevaporador tem um banho-maria para aumentar a temperatura, o rotor aqui, um condensador e a bomba que vai diminuir a pressão interna do sistema. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, você vê que o solvente ele começa a borbulhar, ele quase chega na entrada do tubo. Se eu não abrir a válvula, isso aqui vai puxar o solvente com o material orgânico extraído, e aí eu vou sujar todo o sistema. Não é essa a minha intenção. E aí, depois que o sistema equilibra, eu deixo ele evaporando até secar por completo o etanol e vou pesar o extrato bruto que eu obtive. Deixa eu ver se eu já... tá. Pronto, isso aqui é o que acontece. Isso aqui é só para mostrar o que acontece se você não for cuidadoso o suficiente. Então, se eu der um vacilo aqui, eu não conseguir controlar a pressão, o solvente vai passar no estado líquido e aí ele arrasta o material que vem junto com ele, o material orgânico, certo? Essa conexão aqui, vocês veem que aqui, ó, eu tenho o meu balão, eu tenho uma conexão aqui de vidro e aqui eu tenho o tubo de vidro que fica dentro do rotor. É bastante importante usar essa conexão, por quê? Porque caso ele projete pouco, ele pode projetar e ficar nessa conexão, em vez de passar para o sistema. Se ele ficar na conexão, não tem problema. Quando terminar de concentrar, a única coisa que eu preciso fazer é lavar a conexão. O meu trabalho é bem reduzido. Só que se eu não usar a conexão e ele projetar direto, aí ele vai sujar o sistema e eu tenho que abrir e lavar todo o sistema do rotoevaporador. Beleza? Pronto. Então isso aqui é o que acontece se o controle de pressão não for adequado.
E aí eu vou fingir que isso aqui aconteceu porque eu queria mostrar a vocês o que acontece quando dá errado e não com um descuido meu. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa agora com o material do arraste a vapor. Vou filtrar para tirar o sulfato. Vocês veem que está bem cristalino, bem transparente. Depois de filtrar, eu vou levar um rotoevaporador e concentrar, pesar o material e ver quanto foi extraído. Bom, então, o que, é que a gente faz? O balão, ele foi previamente pesado. Eu acho que eu não mostrei isso na outra aula, mas aqui fica mais fácil. Eu tenho o meu balão contendo o extrato. Esse aqui é o extrato da maceração. Ele foi previamente pesado. Essa variação da balança é porque eu estou falando próximo, aí fica soprando. Então, eu pesei o balão contendo o extrato. Deu uma massa de 311,2 gramas. Aí vocês já anotam aí, porque eles vão usar isso para o relatório também. 311,2 gramas. Certo? E aqui eu tenho o peso do meu balão sem nada, do balão vazio. 287,66 gramas. A diferença entre esses dois é o peso é a massa do material extraído. Professor, pode falar de novo, por favor? Os números, os pesos. A massa com o balão, do balão com o extrato, é 311,2 gramas. E a massa dele sem o balão, sem o extrato, a massa do balão vazio, é 287,66. Aí é só subtrair e vocês vão encontrar a massa do material extraído. Então, já dá para observar que a gente vai ter uma diferença grande de massa, né? Isso aí vocês vão discutir no seu relatório. Então, e agora eu vou pegar a fração que veio da extração por arrasto a vapor, vou colocar no rotoevaporador. Vocês veem que eu tenho uma conexão um pouco diferente, né, daquela outra. Os balões, eles têm tamanhos de bocas diferentes, certo? Esse balão aqui, ele tem uma boca 14, aquele outro grandão que eu usei tem uma boca 24. Então, você vai pegar uma conexão que seja adequada a ele. Essa conexão em bulbo, ela vai ter a mesma função da outra. Se, porventura, isso aqui projetar, eu espero que o que projete fique retido aqui no bulbo e não passe para o sistema, e isso aí facilita a minha vida depois. Aí eu vou deixar no rotoevaporador, coletar o hexano, para ser usado depois. Certo? Então, alguns procedimentos e alguns equipamentos a gente vai usar praticamente em todas as práticas. Esse rapaz aqui, o rotoevaporador, ele vai ser usado, se não em todas, mas em quase todas as práticas que a gente vai usar. No final, vocês vão ver que sobrou muito pouquinho aqui, ó. Início dá para ver. E eu vou pesar esse balão. E aí é a mesma coisa. Eu peso o balão com o solvente. Aliás, com o solvente não. Com o extrato, né, o material extraído. Espero ele estabilizar. Dá 52,73 gramas. Com o extrato. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui o... Tá de cabeça para baixo. Aqui é 52 ponto... Falta eu tentar enxergar aqui. Isso que eu estou vendo. Deixa eu ver se eu tenho outro vídeo aqui. 52,73. Ele está tentando enxergar dentro do balão. Do balão. Eu esqueci quanto é que tem no balão.
Mas na extração do balão, pelo que eu lembro da prática em si, eu não estou conseguindo chegar o número ali. A gente conseguiu 120 gramas de material extraído. Certo? Deixa eu ver se foi. Deixa eu ver se eu consegui chegar aqui. Consigo mais ou menos. Então vai de memória. Para essa extração por arraste, a gente conseguiu 120 miligramas de material extraído. Certo? E aí vocês vão... Bom, e aí a gente tem as duas extrações. E aí vocês vão, quando forem discutir os resultados, vão pensar, e vão pesquisar, obviamente, quais são os tipos de materiais, quais são os tipos de compostos secundários, de metabólitos secundários, que são extraídos normalmente em cada uma dos dois tipos de extração. A troca de calor do vidro direto com o ambiente acaba levando numa perda de rendimento no arraste, ou eventualmente todo o material sai, mesmo condensando no meio. Boa pergunta, Larissa. Se eu deixar tempo suficiente, todo o material sai, certo? Porque o material volátil vai sair. Ou, mesmo que não seja todo o material que saia, mas eu vou considerar a perda do próprio método, certo? Para cada método eu vou ter um tipo de perda diferente. O que fica ao longo do tubo, ele vai ter um pouco de material ali dissolvido, e para resolver isso, normalmente eu coloco o papel alumínio que eu tinha falado para vocês. Nesse caso eu não coloquei. Certo? Então tem uma pequena perda ali ao longo do caminho. Certo? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês entenderam até aqui? Todo mundo entendeu como é que funciona as duas técnicas de extração? Tudo certo, professor. Pronto, beleza. E é isso, tenham em mente que se eu não tenho um alvo específico, se a minha extração é exploratória, normalmente eu vou usar a maceração, certo? Porque ela vai me dar um extrato mais completo, um extrato que vai me dar uma representação do todo que aquela planta produz, daquela região da planta produz. Se eu tiver um alvo mais específico, eu posso fazer uma extração mais específica. Então, se eu tiver, por exemplo, se aroeira e eu quero extrair os terpenos daquela parte da planta, então eu vou usar um método mais voltado para a extração de compostos apolares e voláteis. Se eu... depois que eu faço a extração, por exemplo, se eu usar uma extração por maceração, e eu quero... Depois que eu fizer essa extração, eu vou ter o todo, né, o extrato bruto, e a partir desse extrato bruto, eu vou particionando em frações que têm polaridades diferentes. E aí, se o meu estudo, a minha intenção do meu estudo for, por exemplo, um estudo farmacológico, aí eu quero ver se aquela planta ela tem... Eu tenho a informação que aquela planta tem uma atividade X, uma atividade para hipertensão. Então, eu avalio aquele extrato, o extrato realmente tem atividade contra a hipertensão, beleza. Aí eu vou particionar, eu faço uma partição em hexano, outra em clorofórmio, outra em acetato, e fico com a hidroalcoólica. E aí eu vou testar essas 4 partições, essas 4 frações. E aí eu vejo que só a fração clorofórmica é que tem atividade, as outras não tem mais. Então eu já começo a entender que os compostos que têm atividade para aquele fim, eles passaram para a fração clorofórmica. E aí eu vou direcionando o meu estudo, certo? A extração é o início, é o primeiro passo do... Aliás, o primeiro passo, na verdade, é a revisão da bibliografia. Mas o primeiro passo experimental de um trabalho com plantas vai ser a coleta da planta e a extração dela no laboratório. Dúvidas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Assinem aqui o chat, por favor.
a lista de frequência, para servir como lista de frequência. E eu vou, assim que o AVA voltar a funcionar, eu vou colocar o roteiro para vocês e coloco também o... Voltou, professor. Já voltou? Pronto, ótimo. Então, quando eu acabar aqui a aula, eu já coloco. Beleza? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando durante a semana. Eu vou parar aqui a gravação